Nuevamente por la comunicación. Ahora debe ser a Patricia. Aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marage Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional e amigos deste programa. É com alegria que estamos aqui para levar até o seu lar o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. É muito importante que os pais se conscientizem de que os filhos necessitam de guias seguros que os orientem e os conduzam pelos caminhos difíceis da sociedade de hoje. Os pais devem ter confiança e coragem para formar os filhos para os valores essenciais da vida humana. E passemos agora para a reflexão e mensagem de hoje do diretor espiritual da Pastoral Familiar, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Terminamos nossa última reflexão lembrando que a família é sociedade soberana. Na sua estrutura natural, na sua ação específica, nas suas finalidades essenciais, ninguém deve, ninguém pode intervir. Como comunidade de amor e de vida, ela é uma realidade social cujas raízes mergulham mais fundo na natureza e determinam sua precedência sobre a grande sociedade. Contudo, família e sociedade se condicionam mutuamente. Por um lado, a família hoje não é capaz de prover a todas as necessidades de seus membros, especialmente no que se refere à instrução e à educação. Por outro lado, cada uma das grandes sociedades, nação, Estado, comunidades internacionais, está condicionada à existência da família. Por isso, a definição das tarefas e deveres da grande sociedade com relação à família é questão extremamente importante. Ao lado da Carta dos Direitos Humanos, é irrecusável a Carta dos Direitos da Família, sábia e justa como a Igreja a propôs em 1983. Dela já trouxemos para os caríssimos irmãos um resumo ao qual poderemos oportunamente retornar. A Carta deixa claro que os direitos da família não são simplesmente a soma matemática dos direitos das pessoas que a compõem. A família é algo mais do que a soma dos seus membros considerados singularmente. Ela é comunidade de pais e filhos, às vezes comunidade de várias gerações. Por isso, a sua subjetividade, que se constrói a partir do projeto de Deus, fundamenta e exige direitos próprios e específicos. A observância dos direitos da família é condição para a saúde da nação. Esta é gerada pela comunhão na mesma cultura e na mesma língua. Em rigor, pode até dispensar a mesma etnia, ao mesmo território e até a qualquer território. Mas a comunhão viva na mesma cultura e na mesma língua gera o próprio ser nacional. Por isso, entre a família e a nação instaura-se um vínculo tão profundo e vital que chega a ser orgânico. Este vínculo baseia-se primariamente sobre a participação na cultura. Os pais geram os filhos também para a nação, a fim de que sejam membros dela e participem do seu patrimônio histórico e cultural.
Desde o início, a identidade da família recebe traços marcantes e bem definidos da identidade da nação a que pertence. Ao participar do patrimônio cultural da nação, a família contribui para aquela específica soberania que deriva da cultura e da língua. Através da cultura e da língua, não apenas a nação, mas cada família encontra a sua soberania espiritual. Será que aqueles que deblateram contra a família se dão conta de que estão pondo em risco a própria nação? Quando se destrói a família ou se comprometem os seus fundamentos, a nação não terá meios de manter a consciência da sua identidade cultural e estará exposta a todas as aventuras de dentro e de fora, às próprias e às alheias. Não será por isso que, modernamente, as invasões colonialista, política, econômica, às vezes também militar, são precedidas sempre pela invasão cultural? Quanto ao Estado, o documento lembra, em outras palavras, parece-me, que o Estado não é uma entidade autônoma, uma superestrutura que se acrescenta à nação e dela dispõe. Ela é uma importantíssima função, mas apenas uma função da nação. Aquela que organiza politicamente a sociedade para que esta possa atingir as suas finalidades, especialmente prover ao bem comum de todos os cidadãos. O vínculo entre a família e o Estado se exprime pela fidelidade ao princípio de subsidiariedade. De maneira absolutamente simplificada, tal princípio se reduz a isto: o Estado tem o dever de tornar cada família capaz de realizar tudo aquilo, especialmente o essencial, que por si só ela não for capaz de fazer. Deve deixá-la fazer em plena liberdade tudo o que ela pode e, portanto, deve fazer. Em resumo, sem família não há nação, não há Estado. Sem família, mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Quando a gente vai dormir, é costume antes conversar com Deus, conversar sobre o que a gente fez no dia, discutir as coisas que aconteceram. Lá em casa, quando o sol desaparece, a gente se encontra pra rezar. Cada um vai acendendo a sua luz e ninguém deixa a luz do outro se apagar. E a gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. A gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. Lá em casa, quando chega o fim da tarde, eu sinto o céu, as suas graças derramar. Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, o teu manto vai cobrindo nosso lar. Quando a gente vai rezando o teu rosário, nossas vidas vão se pondo em tuas mãos. Pouco a pouco as tristezas vão passando e ninguém dorme
E a gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. A gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente delicado, o suicídio de adolescentes e jovens. Imprensa e pesquisadores têm se dobrado sobre este tema. Sabe-se que o número de suicídios de adolescentes duplicou ao longo dos últimos 10 anos. E por que adolescentes e jovens chegam ao suicídio? Parece que a depressão está presente na maioria das ocorrências. É necessário que pais e educadores estejam atentos ao desenvolvimento dos adolescentes e jovens no sentido de saberem se estes passam por um processo natural de crescimento ou trata-se de um processo patológico. Poderíamos aqui fazer uma relação de pressões e fatores que exercem influência e podem levar a determinados distúrbios, como, por exemplo, crises vividas pela sociedade atual, o desmantelamento da vida familiar, aliado à falta de disponibilidade dos pais, o clima generalizado de competição, a incapacidade de estabelecer um diálogo entre as gerações, a insuficiência econômica diante das falsas necessidades ditadas pelo consumismo, enfim, uma constante solicitação de se gozar e aproveitar a vida diante de um prazer imediato, afetivamente vazio, levando a uma falta de identidade. Tudo isso coroado com a dificuldade em não saber a quem se dirigir para buscar apoio, esclarecimento e orientação. Estes e outros graves fatores levam os adolescentes e jovens a se sentirem inseguros e aprisionados. Voltam-se cada vez mais para si mesmos e isolam-se. Não têm reservas interiores para superar eventuais e normais adversidades da vida. Desnecessário é dizer o óbvio. Adolescentes e jovens precisam do diálogo com os pais e os adultos. Nunca é demais insistir que os jovens podem chegar ao suicídio porque não têm família, ou então pior, vivem numa família aparente, falsa e mentirosa. Devemos ainda refletir sobre uma sociedade que não dá resposta a indagações dos jovens. Nossa sociedade perdeu o sentido da vida e ignora o papel que o homem e mulher devam nela exercer. O caminho parece ser o de se levar a juventude a compreender o sentido de sua dignidade humana. É importante abrir o coração do jovem para os mistérios de Deus, e os adultos precisam manifestar, como exemplo, o entusiasmo pela vida e demonstrar em atos sua fé e amor desinteressado. Prezados ouvintes, crianças, adolescentes e jovens precisam crescer num ambiente de amor e respirar um clima onde haja reciprocidade de doação. Todos precisam exercitar-se no amor, porque ninguém vive só para si. O ser humano foi feito para se relacionar, para abrir-se para o outro. Que nesta mensagem de hoje fique bem claro que adolescentes e jovens precisam dos adultos, precisam seguir modelos autênticos e verdadeiros para que aprendam o senso de solidariedade, o espírito de serviço, enfim, o sentido da vida e o sentido do amor.
sempre ouviu dizer de um Deus longe no céu, distante de sua vida, o imaginou, quando de repente veio a entender, ele a todo tempo estava ali. Pela estrada foi trilhando a ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou. Mas sinceramente você é capaz de enfrentar a vida sem se drogar. Amigos vêm e outros vão sem perceber. Restou a solidão, mas Deus vem lhe dizer: permito que carregue a cruz no caminho do Calvário. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar. É preciso coragem, jovem, coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem, jovem, coragem. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz. Pela estrada foi trilhando a ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou. Mas sinceramente você é capaz de enfrentar a vida sem se drogar. Amigos vêm e outros vão sem perceber. Restou a solidão, mas Deus vem lhe dizer: permito que carregue a cruz no caminho do Calvário. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar. É preciso coragem, jovem, coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem, jovem, coragem. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz.
As uniões livres demonstram incapacidade de assumir compromissos a longo prazo e ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia de família e enfraquecem o sentido da fidelidade. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Hoje eu gostaria que essa paz penetrasse particularmente através de sua pessoa no lar que você fundou, no lar do qual você faz parte, particularmente nos momentos mais difíceis. E é bom que você não leve a guerra, leve a discórdia dentro da sua própria casa, porque depois você será vítima das consequências. Hoje existem algumas pessoas que, por causa dessa insegurança de tantas uniões matrimoniais que não deram certo, estão até inclinadas a optar por uma outra união. Uma união assim, sem compromissos. Uma união passageira. Ou uma união livre, que acontece quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica e pública a uma união que implica a intimidade sexual. Essa expressão é um pouco enganosa. Com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim uma falta de confiança na outra, em si mesma ou no futuro? Por que protelar por muito tempo esse enlace, essa aliança? Não seria isto falta de confiança na outra pessoa? Essa união livre abrange situações diferentes: concubinato, recusa do casamento enquanto tal, incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família, enfraquecem o sentido da fidelidade e são contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há a intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher, principalmente protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Não se pode fazer experiência de amor. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. O amor é a vocação fundamental e originária do ser humano, e nós não podemos brincar de amor. Ao criar o ser humano, o homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a um e a outro. Cada um, homem e mulher, deve chegar a reconhecer e a aceitar sua identidade sexual. Cristo, ele abençoou o sacramento do matrimônio e ele fez parte de uma família assim duradoura. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel, impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da própria paternidade de Deus. O adultério, o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento humano e deixam marcas indeléveis em nossa consciência e, com certeza, se não tiram outras consequências, traz esta como fundamental: uma confusão de consciência, uma perturbação e uma falta de paz que vai reclamar principalmente no momento final de nossa partida. Que Deus o livre, que Deus o liberte de tudo aquilo que possa ser uma brincadeira de amor e que você possa levar a sério a sua preparação para o casamento. Mesmo que você esteja vivendo em concubinato, procure o sacerdote, procure alguém de sua comunidade e prepare-se para acolher aquele dom que Deus, desde toda a eternidade, preparou para você, para o ajudar na sua vida matrimonial. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã.
família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. A força para convencer os filhos está no que os pais são e não no que eles dizem ou mandam fazer. Hoje, o que conta realmente é o exemplo dos pais, isto é, o que chamamos de testemunho de vida.
É, pois, dever dos pais criar um ambiente de família animado pelo amor, pela piedade para Deus e caridade para com os homens, que favoreça a educação integral dos filhos. E a todos vocês que nos prestigiaram com sua atenção, desejamos um bom domingo na paz de Cristo. Traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger.